Então vamos entender agora o que é processamento do RNA mensageiro. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o único RNA que vai sofrer processamento é o RNA mensageiro de eucariotos. Mas por quê? Nos procariotos, o RNA mensageiro ele é transcrito e traduzido no mesmo compartimento, porque não existe núcleo, não existe núcleo individualizado. Então, enquanto o RNA mensageiro está sendo transcrito, como vocês podem ver aqui na imagem em azul, os ribossomos eles estão no mesmo local, então eles já podem se acoplar ao RNA mensageiro antes mesmo da síntese do RNA mensageiro ter sido concluída. Então, a transcrição e a tradução vão ocorrer quase simultaneamente. Já nos eucariotos, a transcrição ela ocorre no núcleo, onde não existem ribossomos, enquanto que a tradução ela é feita no citoplasma. E o RNA só chega até lá, no citoplasma, depois que ele está maduro. Então, essa imagem aqui ilustra muito bem isso. Enquanto que nos procariotos o DNA ele é transcrito em RNA ao mesmo tempo que o RNA ele é traduzido em proteínas, que afinal tudo está ocorrendo no mesmo compartimento. Nas células eucarióticas ocorre o processo de transcrição no núcleo, enquanto que a tradução é feita no citoplasma. Então, essa divisão, a existência do núcleo, tem essa importância de separar esses dois processos e dar tempo e espaço para ocorrer esse processamento do RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro ele vai ser processado apenas em células eucarióticas. E apenas o RNA mensageiro. Os outros tipos de RNA não vão sofrer esses processamentos que a gente vai explicar aqui agora. Outra característica que diferencia o RNA mensageiro dos eucariotos e dos procariotos é, como eu já falei, que os RNAs mensageiros dos procariotos ele codifica várias proteínas, então ele é policistrônico, enquanto que o RNA mensageiro dos eucariotos ele só vai codificar uma única proteína, ou seja, ele é monocistrônico. Então, aqui nessa figura vocês podem ver, olha, aqui está o RNA mensageiro de um procarioto e aqui em branco cada uma dessas partes aqui representa uma proteína. Já que no RNA mensageiro dos eucariotos, aqui são os processamentos que ele sofreu e essa parte em branco aqui representa uma única proteína. Apesar de um RNA maduro só produzir uma única proteína. Nessa aula eu vou explicar como um RNA, um pré-RNA, um RNA antes de sofrer processamento, ele tem potencial para sintetizar várias proteínas diferentes. Apesar de um RNA maduro só conseguir produzir uma única proteína. E qual a importância desse processamento? O processamento ele é importante para tornar os RNAs mensageiros dos eucariotos mais estável para conseguir sair do núcleo, fazer parte da tradução ali no citoplasma. E após esse processamento, o RNA mensageiro ele fica tão estável que ele consegue ficar ali no citoplasma produzindo proteínas por várias horas ou até dias, enquanto que um RNA mensageiro de uma bactéria ela vai durar poucos minutos ali, não dura muito mais do que isso. Porque logo ela é degradada, porque não existem estruturas para proteger esse RNA, como ocorre no RNA mensageiro eucariótico após os processamentos. Esse RNA que ele é produzido pela polimerase antes dele sair do núcleo, assim que termina a transcrição, ele é chamado de transcrito primário. Esse transcrito primário ele apresenta dois tipos de sequência. Uma das sequências ela é não codificante, ela não vai acabar saindo para fora do núcleo e sendo traduzida em proteínas. Essas regiões que são não codificantes a gente chama de introns. Enquanto que as regiões codificadoras que serão expressas em proteínas, a gente chama de exons. É fácil você decorar o que é intron e o que é exon, porque os introns eles continuam dentro do núcleo, enquanto os exons são exportados para fora do núcleo. Como aqui nessa figura vocês podem ver que os introns e exons eles são intercalados.
e os introns são removidos da molécula para depois os exons serem unidos entre si para serem exportados para produzirem proteína. E existem 3 tipos de processamento. O processamento em que esses introns eles são removidos, a gente chama de splicing, que é quando os introns eles são retirados do transcrito primário e os exons são unidos. Mas, além disso, existe a adição da 5-cap e a adição da cauda poliA. Algumas dessas modificações elas ocorrem assim enquanto o RNA mensageiro está sendo transcrito e outras após ele ser transcrito. A 5-cap, por exemplo, ela ocorre no início da transcrição ainda. A extremidade 5' do RNA mensageiro ela é encapado, por isso tem esse nome 5' cap, pela adição de um nucleotídeo contendo guanina metilada. Então, essa guanina metilada ela é o primeiro nucleotídeo da sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. E esse nucleotídeo metilado ele vai proteger que venha alguma enzima e degrade o RNA a partir desse ponto aqui, a partir desse início dela. Como eu disse, esse encapamento ele vai ocorrer ainda no início da transcrição. E aqui vocês podem ver na figura a 5' que é adicionada ao primeiro nucleotídeo da cadeia. A cauda poliA ela é inserida na outra extremidade, então ela serve para proteger de degradação a outra extremidade do RNA mensageiro, ou seja, a extremidade 3'. Então, nos eucariotos, quando que vai ocorrer a terminação da transcrição? A terminação ocorre depois de uma sequência de nucleotídeos que a gente chama de sinal de poliadenilação. Após esse sinal, o RNA ele é cortado e uma polimerase específica chega e adiciona um monte de adenina na ponta desse RNA mensageiro, que a gente chama de cauda poliA. Esse sítio específico de reconhecimento da região de clivagem são sequências de base, eles são localizados entre 10 a 30 nucleotídeos antes do local onde realmente vai ser cortado o RNA. Depois que o RNA é cortado e é liberado da polimerase de RNA, a polimerase ainda continua sintetizando um pouco os nucleotídeos ali para frente. Então, vocês podem ver aqui na figura. Aqui está o sinal de clivagem, aí aqui ocorre o corte do RNA mensageiro. O RNA mensageiro fica aqui desse tamanho e vem outra polimerase diferente e adiciona esse monte de adenina aqui na ponta, que pode ser por volta de 200 adeninas. Aí a polimerase vai continuar um pouco ali para frente, sintetizando mais alguns nucleotídeos de RNA, mas esses nucleotídeos que são sintetizados a mais, eles não foram identificados nenhuma função para eles e provavelmente estão degradados, sem ter nenhuma função, até um ponto em que ela consegue se soltar do DNA. Essa cauda de poliA ela é importante por vários motivos. Por exemplo, na exportação do RNA maduro para o citoplasma, também ela pode dar uma estabilidade para o RNA mensageiro depois que ele já está no citoplasma e faz parte de um sistema de sinalização para o reconhecimento do ribossomo durante a tradução. Inclusive, essa última característica ela permite ao ribossomo reconhecer que o RNA está apto a ser traduzido. Então, o ribossomo ele só vai iniciar a tradução se o RNA ele tem essa cauda poliA, porque muitas vezes ele poderia iniciar a tradução de um RNA que não tem essa cauda e acabar gastando recursos numa tradução que não vai resultar em nenhum produto gênico interessante para a célula. E por fim, existe o processo chamado splicing, como eu já disse, em que os introns eles são removidos e os exons eles são unidos entre si. Então, existem vários introns aqui, como eu gosto de falar nas aulas, estão aqui de intrometidos. Então, no meio das sequências que realmente são importantes para o RNA mensageiro, são os exons, que são sequências codificantes, vai existir esses introns que precisam ser removidos, para que reste na molécula de RNA mensageiro maduro só as partes realmente codificantes. A célula precisa determinar quais partes que são introns e quais são exons.
E para isso existem algumas sequências de nucleotídeos que indicam, em posições específicas, que indicam que aquelas partes elas precisam ser removidas do RNA mensageiro. Como vocês podem ver aqui, nessas posições destacadas aqui em negrito. E aqui, ó, essas posições elas vão funcionar, elas vão servir para se ligar a algumas enzimas e algumas proteínas que vão dobrar esse RNA mensageiro e, por fim, clivar e levar fora os introns, deixando apenas os exons unidos entre si. Como eu já disse antes, cada transcrito, cada RNA mensageiro, ele vai sintetizar apenas uma proteína. Mas o transcrito primário, o RNA, antes dele se tornar maduro, ele tem potencial para sintetizar mais de uma proteína. O que significa que um gene ele pode expressar mais de uma proteína. E a gente chama isso de splicing alternativo. O splicing alternativo é o processo em que alguns exons eles acabam participando do RNA maduro ou não. E isso acaba produzindo proteínas diferentes como resultado. Então, o que é que vai determinar o que é que vai ser removido ou não daquele RNA, daquele transcrito primário para virar um RNA mensageiro maduro? Isso vai depender do tipo de célula no qual o gene está e no estágio de desenvolvimento do organismo. E essas proteínas que podem ser produzidas a partir do mesmo gene são denominadas de isomorfas proteicas. Então, aqui nessa figura, a gente consegue entender melhor esse processo. Aqui, nesse gene, existem 5 exons. E essas outras partes aqui são os introns. Mas um exon, em determinado momento, pode funcionar como um intron. Aqui nessa primeira proteína, a proteína A, todos os exons participam. Então, tem o exon 1, 2, 3, 4, 5. Então, a proteína vai ser essa, a proteína chamada de A. Na proteína 2, reparem que o exon 3 não participa. Então, como o exon 3 não está participando do transcrito do RNA maduro, vai acabar gerando uma proteína diferente dessa proteína aqui. Então, é uma proteína muito diferente, que vai ter, provavelmente, outras funções. E aqui na 3, o exon 4 não participa. Então, o exon 4 ele fez parte dos introns dessa proteína específica, a proteína C, e vai produzir um transcrito diferente dos outros dois. Então, esse mesmo gene vai produzir essas 3 proteínas que são diferentes. Na verdade, a maioria dos genes que a gente possui, eles têm potencial para produzir muito mais do que apenas 3 proteínas. Aqui está um exemplo de um RNA, de um transcrito primário, um pré-RNA mensageiro, do gene de alfa-tropomiosina de rato. Você pode perceber que a partir do mesmo gene vai produzir diferentes proteínas dependendo do tipo de célula desse rato. Então, aqui na célula do músculo estriado, são esses os exons que vão participar do RNA maduro. Já no músculo liso, são esses. No cérebro, são esses. Então, dependendo do tipo de célula e do estágio de desenvolvimento do organismo, o mesmo gene tem potencial para produzir muitas e muitas proteínas diferentes. Só para citar o exemplo humano, nós temos apenas 23 mil genes no nosso DNA. No entanto, a gente produz mais de 400 mil proteínas. Então, só 23 mil genes produzem, tem potencial para produzir essas cerca de 400 mil proteínas diferentes, graças ao splicing alternativo. E por enquanto é só. Até a próxima aula.